Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de História. O tema da aula: Industrialização e Urbanização na Primeira República. Pois bem, estudamos que o café foi a grande riqueza do Brasil durante todo o Segundo Reinado. Estudamos também que durante a fase da Primeira República o café representou uma grande riqueza. Estudamos também que o Brasil havia se tornado nesse período o maior produtor e o maior exportador do mundo de café. Qual seria então a relação do café com a industrialização e a urbanização do Brasil? Vamos lá para conseguirmos entendermos essa relação. O lucro do café, ele era utilizado basicamente em três formas. Uma parte era reinvestido nos cafezais, para dar continuidade na produção do café. Outra parte era investida em obras de escoamento, com o objetivo de transportar o café, levar o café até os portos. Essas obras eram ferrovias, os portos que foram melhorados, as estradas, o sistema de energia elétrica. E por último, a terceira situação, parte do lucro do café foi investido na atividade industrial. Tínhamos então fazendeiros que também tornaram-se empresários. Chamamos a atenção para a seguinte situação: os estados que nessa época eram os maiores produtores de café do Brasil, São Paulo e o Rio de Janeiro, foram os estados que primeiro se industrializaram no nosso país, com o dinheiro do café. A atividade industrial nesses estados levou ao crescimento das cidades. Muitas pessoas se deslocaram das áreas rurais do campo para os centros em busca de novas oportunidades. Muitas dessas pessoas que migraram do campo para as cidades eram imigrantes, já que entre os anos de 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões de imigrantes se estabeleceram no Brasil. Esses imigrantes eram principalmente italianos, espanhóis, alemães, portugueses, sírios, libaneses e japoneses. Alguns deles, como alemães e italianos, se instalaram aqui no sul do Brasil, onde se dedicaram ao cultivo de pequenas lavouras. Uma parte desses imigrantes se dirigiu também às regiões cafeeiras, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No início, se dedicaram ao trabalho na lavoura, mas depois, em busca de melhores oportunidades, muitos deixaram o campo e seguiram para as cidades, onde tentaram encontrar no trabalho, no comércio ou nas indústrias que surgiam. Por esse motivo, muitas cidades nesse período passaram por uma fase de grande crescimento populacional. Cidades aumentaram a população 2 vezes, 3 vezes, num curto período de tempo. O crescimento não veio acompanhado de planejamento. As cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, com condições de higiene precárias, facilitando também a proliferação das doenças, das epidemias. Esse crescimento desordenado, ele era notado principalmente na capital do Brasil, o Rio de Janeiro, que na época era a maior cidade do nosso país. Lá no Rio de Janeiro, negros que eram ex-escravos habitavam o centro da cidade e moravam de aluguel em antigos casarões coletivos, ou então muitas vezes famílias viviam em cômodos de casas formando cortiços. As ruas centrais eram estreitas e sinuosas, úmidas e mal iluminadas. As condições do Rio de Janeiro eram totalmente insalubres. Pelas ruas do centro da cidade, um amontoado de gente, de carroça, de carruagens, disputavam o espaço que já era reduzido com o bonde e com os primeiros automóveis. Essa era a capital do Brasil no começo do século XX. Com o objetivo de embelezar a cidade e transformá-la num cartão postal, o presidente Rodrigues Alves, em 1902, propôs a reforma da capital, que envolvia 3 frentes de trabalho. Primeiro, a modernização do porto. Segundo, a reforma urbana. Terceiro, o saneamento básico. Era uma tentativa de assemelhar a cidade do Rio de Janeiro à capital francesa, Paris.
através de um empréstimo de 8.500.000 libras esterlinas da Inglaterra, seria realizada a reforma da capital. A reforma urbana era a tarefa do prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Francisco Pereira Passos, nomeado pelo próprio presidente e que recebeu do presidente plenos poderes para iniciar no centro da capital uma grande operação chamada Bota Abaixo, que pelo próprio nome se pode entender o que ela significava. Era a demolição de 600 edificações. Antigos casarões foram demolidos. Ocorreu a abertura de avenidas, o prolongamento das ruas, o calçamento foi reformado, os jardins e praças e luxuosos palácios foram construídos. Com todas essas transformações, a população pobre, que não era bem vista pelas autoridades, foi expulsa do centro do Rio de Janeiro. Seus casarões foram demolidos de uma forma violenta, de uma forma autoritária pelo governo. Depois da reforma, com todas as transformações, os aluguéis tornaram-se caros no centro da cidade, que agora se assemelhava às grandes capitais europeias. Esses antigos moradores do centro da capital, que eram principalmente ex-escravos, agora eles eram obrigados a procurar outro lugar para viver. Alguns passaram a ocupar as periferias da cidade, outros passaram a ocupar os morros ao redor do centro, locais onde os serviços públicos eram inexistentes. Nesses locais foram construídos barracões de madeira que deram origem às primeiras favelas do Rio de Janeiro. O governo conseguia, assim, ocultar, ou seja, entre aspas, esconder a pobreza. Ao mesmo tempo em que o governo atingia o objetivo de mostrar o Rio de Janeiro como uma cidade moderna e bela, o governo fazia nascer ali as primeiras favelas.